Olá! Hoje a gente vai mergulhar fundo numa das histórias que, assim, a gente percebendo ou não, moldou muito do nosso jeito de ver o mundo. A história do fruto proibido. Exato. A nossa análise aqui está se baseando num artigo teológico bem denso, chamado Fruto Proibido, a desobediência que levou à queda dos homens. E a nossa missão aqui é ir um pouco além daquela historinha de Adão, Eva e a cobra, sabe? Exato. É entender a teologia por trás e, o que eu acho mais legal, como é que esse conto de milênios continua pipocando em tudo, de livro a série da Netflix. E é fascinante, porque essa não é só uma história sobre uma regra quebrada. É o ponto de partida dentro dessa visão de mundo para toda uma discussão sobre livre-arbítrio, a natureza do bem e do mal, Sim. e o desejo humano por autonomia. Como o nosso material de apoio mostra muito bem, o foco nunca foi a fruta em si. A fruta é só o gatilho. É o símbolo. O ponto é o ato de rebelião que ela representa. Exato. Então vamos começar pelo começo, né? Revisitando a cena lá no Jardim do Éden. O artigo nos lembra do cenário: Adão e Eva num estado de comunhão perfeita com o Criador, um paraíso. Um ambiente ideal. A liberdade é quase total, tirando uma única e famosíssima instrução que está lá em Gênesis. De toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás. E aí vem o aviso. Porque, no dia em que dela comeres, certamente morrerás. E é super importante analisar essa ordem. Teologicamente, não era uma regra arbitrária, tipo só para testar a paciência deles. Não era um capricho. Tinha uma autoridade acima deles que definia a realidade moral. A questão era: vocês confiam em mim para definir o que é bom e mal, ou vocês vão querer esse poder para vocês mesmos? Era um teste de confiança, então? Exatamente. Um teste de confiança, não de inteligência. E é bem nesse ponto que a narrativa introduz o catalisador da mudança, a serpente. O texto descreve ela como mais sagaz que todos os animais. E a tática dela é brilhante, de um jeito meio sinistro. Ela não chega e fala desobedeçam. Ela planta a dúvida. Isso. Primeiro, ela distorce a ordem de Deus e depois ela ataca direto o caráter dele como uma mentira. Certamente não morrereis. E logo em seguida vem a promessa, que é irresistível. A promessa. Ao comer, os olhos de vocês se abrirão e vocês serão como Deus, conhecendo o bem e o mal. Essa é a anatomia de uma tentação perfeita, porque ela não apela para algo que é obviamente ruim e destrutivo. Pelo contrário. Apela para o que a gente tem de melhor, quase. Exatamente. Ela apela para o desejo por sabedoria, por crescimento, por autonomia. Ser como Deus é a promessa máxima de autossuficiência. É um atalho. É um atalho, uma promoção. A serpente basicamente diz: olha, Deus está escondendo algo bom de vocês. Ele não quer concorrência. E essa sementinha de desconfiança era tudo que ela precisava plantar. E a semente germina muito rápido. Eva olha para o fruto e a percepção dela muda. O texto diz que ela vê ele como bom para se comer. Agradável aos olhos. Agradável aos olhos e desejável para dar entendimento. Todos os sentidos dela são, cooptados. Ela come e, num ato que mostra que eles estavam juntos na decisão, ela oferece a Adão, que estava com ela. E também come. E também come. A queda não é um evento solitário. E as consequências são imediatas, né? Não é uma morte física na hora, mas é uma morte. Exatamente. A primeira coisa que acontece é que eles percebem a própria nudez e sentem vergonha. Certo. Antes, a nudez era um símbolo de transparência, de inocência. Certo. Agora, ela vira um símbolo de vulnerabilidade, de culpa. Aí eles se cobrem com folhas de figueira, que é a primeira tentativa humana de esconder a própria falha. E o mais trágico de tudo, quando eles ouvem a voz de Deus, em vez de correrem ao encontro dele como antes, eles se escondem. Eles se escondem. A comunhão perfeita, a intimidade, foi quebrada. O medo entra na equação pela primeira vez na história humana. Peraí, vamos aprofundar um pouco nisso, porque o artigo traz uma nuance que eu acho que muda tudo. Quando a serpente promete o conhecimento do bem e do mal, o que isso significa exatamente? Não é como aprender a diferença entre, ajudar e roubar, certo? Não, de jeito nenhum. Eles já viviam no bem. O que é fascinante aqui, e o artigo teológico é muito claro nisso,
é que não se tratava de um conhecimento intelectual, tipo uma lista de regras. Era sobre a prerrogativa de definir o que é bom e o que é mal. Ah, o poder de definir. É a usurpação da autoridade moral. Comer o fruto foi uma declaração de independência. Foi dizer, a partir de agora, nós somos nosso próprio padrão. Nós decidimos nossa própria moralidade, sem referência a uma autoridade externa. Eles não ganharam sabedoria, eles tomaram para si o papel de juízes. Nossa, isso é muito mais profundo. Não é que eles eram ignorantes e ficaram espertos. Não? É que eles tentaram tomar o lugar de Deus como os árbitros da realidade. Isso torna o dilema muito mais relevante para hoje. E essa escolha só foi possível por causa do livre-arbítrio, imagino. Precisamente. Sem a possibilidade de dizer não, o sim deles não teria valor, né? Nenhum. Se eles fossem, sei lá, autômatos, programados para obedecer, o amor e a lealdade não seriam genuínos. O amor exige liberdade. E com a liberdade vem o risco. Vem o risco da rejeição. A existência da árvore era a garantia de que a obediência deles era uma escolha voluntária e, portanto, significativa. E esse ato de rejeição voluntária é o que a teologia cristã veio a chamar de pecado original. Que não é só o primeiro pecado numa lista, mas algo que, segundo a doutrina, mudou a própria natureza humana. Exato. Não foi um erro inocente. Foi uma escolha deliberada que introduziu uma fratura fundamental na criação e na condição humana. Essa mancha, como o artigo descreve, é uma inclinação herdada para a autoafirmação e para a desobediência, que seria transmitida a toda a humanidade. Entendi. E é essa premissa que estabelece a necessidade de uma redenção externa, que no cristianismo é a figura de Cristo. Toda a estrutura teológica cristã se apoia nesse momento no jardim. E o que eu acho impressionante é como essa estrutura, sabe, essa história arquetípica transbordou da teologia e inundou a cultura popular. Como é que uma história tão antiga continua tão potente, aparecendo em tudo que a gente consome? É incrível. O fruto proibido virou a metáfora definitiva para qualquer coisa que é desejável e perigosa ao mesmo tempo. Sim, porque ela toca num conflito humano que é universal, o desejo contra a consequência. E raramente aparece de forma literal. O poder dela está no simbolismo. Na literatura, por exemplo, o artigo cita Paraíso Perdido de John Milton. Um clássico. Que é basicamente uma fanfiction épica do Gênesis. Milton expande o drama, ele dá profundidade psicológica a Satanás, a Adão, a Eva. Ele transforma a história numa tragédia cósmica sobre orgulho e rebelião. E também tem o oposto, né, a subversão da ideia. O artigo menciona Fronteiras do Universo, do Philip Pullman, onde a queda não é uma tragédia, mas um passo necessário para a maturidade. Para a sabedoria. Para a aquisição de sabedoria e consciência. Lá, comer o fruto é um ato de libertação, não de pecado. É a mesmíssima história contada de uma perspectiva completamente diferente. Exatamente. E no cinema, nas séries, essa matriz narrativa é infinita. Pega um exemplo que o artigo cita, Matrix. Perfeito. A escolha que o Morpheus oferece para o Neo entre a pílula azul e a vermelha é uma releitura perfeita disso. A pílula azul te mantém no Éden da ignorância feliz, a simulação. A pílula vermelha te oferece a verdade, o conhecimento. Mas essa verdade é um mundo real que é... devastado e doloroso. Exato. É a escolha entre a felicidade ignorante e a autonomia dolorosa. A queda do Neo é sair desse jardim simulado. E em Dark, a série alemã, o fruto proibido é o conhecimento da viagem no tempo. Sim, boa lembrança. Cada vez que um personagem usa esse conhecimento para tentar consertar as coisas, para bancar o Deus com a linha do tempo, eles só criam mais dor e paradoxos. O conhecimento que eles tanto querem é a fonte de todo sofrimento. É uma alegoria poderosa sobre os perigos da arrogância humana. Totalmente. Dando a natureza do bem e do mal, do livre-arbítrio, do destino. De forma bem humorada, inclusive. Muitas vezes de forma cômica e irreverente. O artigo também cita algo mais próximo da gente, as novelas latinas, onde o amor proibido é o motor de quase todas as tramas. O romance entre pessoas de classes diferentes ou famílias rivais é o fruto que os protagonistas precisam pegar,
mesmo sabendo que isso vai desencadear o caos. É uma estrutura narrativa à prova de falhas. E em quase todas essas representações visuais, o fruto é uma maçã. Isso sempre me intrigou. A imagem da maçã mordida é universal. Mas se eu não me engano, a fonte que a gente está usando deixa claro que a Bíblia não fala nada disso, certo? Corretíssimo. A Bíblia só fala do fruto da árvore. A associação com a maçã é um acidente histórico e linguístico fascinante. Como assim? A explicação mais provável vem de um trocadilho em latim. Por séculos, a principal versão da Bíblia na Europa foi a Vulgata em latim. E em latim, a palavra para mal ou maldade é malum, com A curto. Ok. E a palavra para maçã é malum, com A longo. Peraí, você está me dizendo que uma das imagens mais icônicas da civilização ocidental, o símbolo da tentação, do pecado, do conhecimento, nasceu provavelmente de um trocadilho? É a teoria mais forte. Que os artistas, ouvindo as palavras, simplesmente associaram uma coisa a outra? É a teoria mais forte. A semelhança sonora é gritante. Para um artista medieval ou renascentista que precisava visualizar a cena, essa associação entre malum, o mal, e malum, a maçã, era irresistível. Faz todo sentido. Eles começaram a pintar o fruto como uma maçã e a imagem se fixou tão fundo no imaginário popular que hoje é quase impossível pensar na história sem ela. A Apple, com seu logo da maçã mordida, capitalizou brilhantemente em cima desse simbolismo de conhecimento e transgressão. Isso é inacreditável e reforça a ideia de que o objeto em si é irrelevante. Poderia ter sido uma manga, um figo, qualquer coisa. O foco sempre foi o ato. E vale notar, como o artigo ressalta, que a própria expressão fruto proibido não está no texto bíblico. Verdade. É uma construção teológica posterior, um resumo. A Bíblia fala da árvore do conhecimento do bem e do mal. O termo fruto proibido é eficiente porque joga todo o peso no tabu, na transgressão, que é, no final das contas, o coração da narrativa. Ok, então fazendo um balanço do que a gente desvendou aqui. A história do fruto proibido é, na sua essência, um drama sobre a tensão entre a autoridade divina e o desejo humano por autonomia. Teologicamente, ela serve de alicerce para a doutrina do pecado original, explicando a condição humana de separação de Deus. E culturalmente, o seu poder como arquétipo é tão grande que continua a gerar novas histórias e a nos ajudar a entender nossos próprios dilemas. O que nos deixa com uma reflexão final, né? O artigo destaca que a essência da queda foi a tentativa humana de definir o bem e o mal por conta própria, buscando ser como Deus. Certo. Isso levanta uma questão importante. Se a gente olha para o nosso mundo hoje, com a ciência e a tecnologia avançando em áreas como inteligência artificial, engenharia genética, ética secular... A gente não está fazendo a mesma coisa? Pois é. Nós não estamos constantemente tentando redefinir os limites da vida, da consciência, da moralidade. De que formas esse mesmo desejo fundamental por autonomia total, por sermos os mestres do nosso próprio universo, continua se manifestando. Talvez a escolha feita no jardim não seja apenas uma história antiga, mas um dilema que cada geração enfrenta de uma nova maneira.